o pai de Miguel irrompeu no gabinete do reitor, o rosto vermelho de raiva, apontando o dedo acusador para Pedro. Você está destruindo o futuro do meu filho com essa coisa que vocês chamam de amor, fazendo-o perder o foco nos estudos. Mas o que veio logo a seguir foi uma surpresa que deixou todos sem palavras. O reitor abriu o envelope e anunciou as notas perfeitas de Miguel e Pedro, fazendo os rumores sobre o relacionamento gay afetar os estudos desmoronarem imediatamente. Pedro, de 21 anos, estudante de engenharia na Universidade de Lisboa, sentiu o mundo girar. Ele recordava o momento em que tudo começou, no dia da orientação dos novos alunos, há 2 anos. O campus estava cheio de energia, com a luz do sol de setembro iluminando os edifícios históricos. Miguel, com o seu ar confiante e o sorriso fácil, aproximou-se dele para perguntar sobre o horário das aulas. Ei, sou Miguel, de Porto. Você parece perdido como eu. Pedro, vindo de uma pequena vila no Alentejo onde as coisas eram mais tradicionais, riu nervosamente. Eles passaram o dia inteiro a conversar, descobrindo interesses comuns em tecnologia e viagens. Aos poucos, a amizade evoluiu para algo mais profundo durante as semanas seguintes. Caminhadas pelo jardim botânico, conversas até tarde na biblioteca, e um dia, num banco à beira do Tejo, Miguel confessou o seu sentimento. Pedro, eu sinto algo por ti que vai além da amizade. Pedro, lutando com a sua própria identidade, respondeu com um abraço tímido, mas cheio de emoção. Eles decidiram manter em segredo, temendo a reação da família e da sociedade. Mas o apoio mútuo ajudava nos estudos. Pedro estudava mais porque Miguel o motivava, e vice-versa. No entanto, um colega ciumento começou a espalhar sussurros. A família de Miguel, conservadora, ouviu rumores e o pai decidiu confrontar. Agora, com os resultados em mãos, Pedro questionava se o amor deles era mesmo uma força ou uma fraqueza. A mãe de Pedro, por telefone, tinha expressado preocupação, mas não raiva. Filho, tem cuidado com o que as pessoas dizem. O dia continuou com conversas tensas. Miguel defendeu o namorado perante o pai. Pai, o Pedro não me prejudica. Pelo contrário, ele me faz querer ser melhor. O reitor, um homem progressista, observava em silêncio. Os fatos falam por si. As notas são excelentes. Os boatos não têm base. Mas o conflito interno de Pedro crescia. Ele pensava se devia afastar-se para proteger Miguel. A jornada estava apenas começando, cheia de escolhas difíceis e crescimento. As aulas continuavam, mas agora com olhares curiosos dos colegas. Pedro sentia o peso de cada comentário sussurrado nos corredores. Miguel, mais aberto, tentava acalmá-lo com palavras de encorajamento durante os almoços no refeitório. Não deixes que eles definam quem somos. Pedro sorria, mas por dentro lutava com o medo de perder tudo. A cidade de Lisboa, com as suas ruas íngremes e o rio sempre presente, parecia testemunhar cada momento de dúvida. Eles passeavam à noite, de mãos dadas apenas quando ninguém via, compartilhando sonhos de futuro. Pedro imaginava um emprego em engenharia civil, Miguel em gestão. Mas o pai de Miguel não parava de ligar, exigindo explicações. Isso vai afetar o teu futuro, filho. Pensa na família. Pedro ouvia as conversas e sentia-se culpado, mesmo sabendo que as notas provavam o contrário. O fim de semana chegou e eles decidiram ir a Sintra para escapar. No Palácio da Pena, entre as névoas e os jardins, Miguel segurou a mão dele. O amor não destrói, Pedro. Ele constrói. Pedro sentiu uma lágrima escapar. A viagem de regresso foi silenciosa, mas cheia de esperança. No entanto, ao chegar à residência, um e-mail do decano esperava, uma reunião para esclarecer os boatos. Pedro dormiu mal, sonhando com confrontos. O dia seguinte trouxe mais tensão. Os amigos próximos, como Ana, uma colega de turma, aproximaram-se com apoio discreto. Eu sei que é difícil, mas vocês são fortes. Pedro agradeceu, mas o peso aumentava. A família dele, distante, ainda não sabia de tudo. Ele adiou a conversa. As semanas passaram com estudos intensos, noites de revisão juntos na biblioteca. Miguel ajudava com cálculos, Pedro com relatórios. O amor deles transformava-se em parceria académica. Mas os rumores cresciam. Alguém tinha visto um abraço mais longo.
O pai de Miguel marcou uma visita surpresa. Pedro preparava-se para o pior, mas as notas já eram a sua defesa silenciosa. Miguel esperava na porta da residência, o rosto sério mas os olhos cheios de carinho. Vamos falar com o meu pai juntos, Pedro. Não há mais segredos. Eles caminharam até ao café perto do campus, onde o pai esperava com uma expressão dura. Eu ouvi coisas que não deviam existir na nossa família. Pedro sentiu o coração apertar, mas Miguel interveio com calma. Pai, o Pedro é parte da minha vida agora. E as notas mostram que estamos bem. O pai hesitou, olhando para os papéis com as classificações perfeitas. Isso não muda o que as pessoas vão dizer. A conversa durou horas, cheia de silêncios e lágrimas contidas. Pedro contou a sua história, a luta interna desde a adolescência, o medo de ser diferente numa vila pequena. Miguel ouvia, apertando a mão dele por baixo da mesa. O pai saiu abalado, mas sem gritar. Pensa bem, filho. Naquela noite, no quarto de Miguel, eles conversaram até ao amanhecer. Eu quase desisti por ti, Pedro. Mas agora vejo que o amor nos torna melhores. Pedro sentiu uma paz nova. Eles decidiram estudar mais unidos. Os dias seguintes foram de rotina, aulas de manhã, almoço juntos, tardes na biblioteca. Os colegas notavam proximidade, mas as notas calavam as críticas. Um professor elogiou o trabalho em grupo deles. Vocês complementam-se perfeitamente. Pedro sorriu pela primeira vez em semanas. Mas o ciúme de um colega, Rui, crescia. Ele espalhava mensagens no grupo da turma. Eles estão distraídos um com o outro. Pedro ignorava, focando nos projetos. Miguel planejava uma viagem curta a Cascais no fim de semana. Lá, na praia, sob o sol, eles caminharam de mãos dadas pela primeira vez em público. Aqui ninguém nos julga tanto. Pedro sentiu liberdade. De regresso, a mãe de Miguel ligou, mais compreensiva. Se ele te faz feliz, filho, eu apoio. Pedro chorou de alívio. A família dele ainda não sabia, mas ele preparava-se para contar. Os exames aproximavam-se, e o apoio mútuo era constante. Noites de revisão com café e risos. Pedro aprendeu a aceitar-se mais. Miguel ensinava-lhe que o preconceito era dos outros, não deles. Um dia, na aula, Rui fez um comentário sarcástico. Miguel respondeu com dignidade. O meu relacionamento não te diz respeito. O professor interveio, e o silêncio caiu. Pedro sentiu orgulho. A vida em Lisboa fluía, concertos no Bairro Alto, jantares simples. Eles cresciam juntos, aprendendo a equilibrar amor e estudos. Mas a pressão familiar de Miguel voltava em chamadas noturnas. Pedro ouvia e confortava. Vamos provar que estão errados. As notas preliminares saíram altas. O reitor enviou um e-mail de parabéns. Pedro sentiu que o rumor estava a perder força. No entanto, a dúvida interna permanecia. E se um dia eu o magoar? Miguel abraçava-o, não vais. Estamos juntos. A jornada emocional intensificava-se, com decisões diárias de coragem. Os rumores atingiram o pico quando Rui, o colega ciumento, decidiu contar aos pais de Miguel tudo o que sabia. O pai ligou furioso, vem para casa agora. Isso está a afetar os teus estudos. Miguel recusou, defendendo Pedro. As notas são as melhores da turma, pai. O amor não destrói nada. Pedro, ao lado, sentiu o peito apertar. Ele propôs, talvez eu me afaste por uns tempos. Miguel recusou veementemente. Isso seria rendição ao preconceito. A reunião com o decano foi marcada. No gabinete, o ar pesado, o decano leu as queixas anónimas. Há relatos de que a relação está a prejudicar o desempenho. Pedro defendeu-se com fatos, as nossas médias são 18 e 19. Os números não mentem. O decano concordou, mas aconselhou cautela. A universidade apoia a diversidade, mas o ambiente social ainda é sensível. Saíram aliviados, mas Pedro mergulhou em crise interna. No parque do campus, ele chorou sozinho. Eu amo, mas e se eu for o problema? Miguel encontrou, abraçando-o, tu és a minha força. Eles decidiram enfrentar juntos.
A família de Miguel chegou a Lisboa. O confronto em casa foi duro. Isso não é normal, disse o pai. Miguel respondeu com maturidade: o normal é ser feliz. E eu sou. Pedro observava, sentindo-se responsável. A mãe de Miguel mediou. Deixem-nos provar. Pedro voltou para a residência com o coração pesado. No dia seguinte, um amigo comum traiu a confiança, postando uma foto inocente no grupo. Os comentários explodiram. Pedro quis desaparecer. Miguel convenceu-o a ficar. Vamos estudar mais, mostrar que estamos certos. As noites viraram intensas sessões de revisão. Pedro encontrou consolo na rotina. Aos poucos, a crise transformava-se em determinação. Ele decidiu contar à mãe. A chamada foi emotiva. Mãe, eu gosto de um rapaz. Chama-se Miguel. Silêncio, depois apoio hesitante. Se te faz bem, filho. Pedro sentiu alívio. A universidade organizou um evento de inclusão. Eles participaram discretamente. O apoio de outros estudantes LGBT deu força. Rui pediu desculpas, envergonhado. Eu estava errado. Pedro aceitou, mas a lição ficou. A tensão subia com os exames finais aproximando-se. Miguel e Pedro preparavam-se, apoiando-se mutuamente. Cada escolha fortalecia o laço. O amor não era fraqueza, era combustível. A pressão social atingiu o máximo quando os pais de Miguel exigiram uma reunião familiar em Lisboa. Pedro foi convidado, o coração a bater forte. Vocês precisam de escolher, a família ou isso? Miguel respondeu com firmeza: não há escolha. Pedro faz parte de mim. O pai levantou a voz, mas a mãe interveio. Olha as notas dele. São perfeitas. Pedro falou pela primeira vez: eu respeito a vossa preocupação, mas o nosso amor nos fez crescer. O silêncio caiu, quebrado por lágrimas da mãe. Talvez eu tenha de aceitar. Pedro saiu mais leve, mas a crise interna persistia. Na universidade, um professor conservador comentou em aula: relações assim distraem. Miguel levantou a mão e respondeu educadamente. O professor recuou. Pedro admirou a coragem. Eles intensificaram os estudos. Noites no Tejo, revisando sob as luzes da cidade. Pedro confessou: eu quase desisti por medo. Miguel sorriu. E eu quase te perdi por isso. A decisão de não se separar foi o ponto de viragem. Eles criaram um plano: estudar separados de dia, apoiar à noite. Amigos aproximaram-se, formando um pequeno círculo de apoio. Ana organizou um jantar. Vocês inspiram-nos. Pedro sentiu-se aceito. A família dele, ao saber, reagiu com surpresa mas respeito. Vem visitar com ele. O futuro abria-se. Os exames finais aproximavam-se. A tensão era alta, mas o amor sustentava. Pedro crescia, da dúvida à aceitação própria. Miguel aprendia paciência com a família. A sociedade em Portugal, progressista na lei mas ainda cheia de sussurros, era o palco. Cada dia era uma vitória pequena. O boato perdia força perante os fatos. Pedro decidiu: vamos provar que o amor fortalece. A preparação final foi intensa, mas alegre. Eles riam entre fórmulas. O amor transformara-se em parceria madura. No salão principal da universidade, o ar estava carregado de expectativa. Pedro sentia o coração bater descompassado enquanto olhava para Miguel, que estava ao seu lado com uma expressão de determinação que ele aprendera a admirar ao longo daqueles meses turbulentos. Os rumores sobre o seu relacionamento gay tinham-se espalhado como fogo no campus de Lisboa, alimentados pela queixa dos pais de Miguel e pelas palavras duras de alguns professores que viam na sua ligação uma distração perigosa para os estudos. Mas agora, no dia da revelação dos resultados, tudo aquilo parecia prestes a desmoronar. Miguel, e se eles estiverem certos? E se eu realmente te atrapalhei? Murmurou Pedro baixinho, a dúvida que o atormentara durante as semanas de preparação para os exames voltando a surgir como uma sombra. Miguel virou-se para ele, os olhos castanhos cheios de uma ternura que sempre o desarmava. Não, Pedro. O nosso amor não é uma distração. É o que me deu força para continuar. Vamos enfrentar isto juntos,
como sempre fizemos desde aquele primeiro dia na orientação. Eles recordaram em silêncio as noites passadas a estudar na biblioteca da Faculdade de Ciências, os passeios ao longo do Tejo onde conversavam sobre sonhos e medos sem filtros. Pedro, vindo de uma pequena cidade no norte onde a família ainda via as coisas de forma tradicional, lutara internamente com a sua identidade. Miguel, mais aberto mas pressionado pelos pais conservadores que o acusavam de se desviar do caminho certo por causa dele, mostrara-lhe que o crescimento vinha das escolhas difíceis. Houve momentos de crise, como quando um amigo comum os traíra sem querer, espalhando a notícia do beijo que tinham trocado num momento de vulnerabilidade após uma festa. A universidade, apesar dos núcleos que era como o que era IST, ainda tinha os seus preconceitos subtis. A voz do reitor ecoou no microfone, interrompendo os pensamentos. Os resultados dos exames finais estão agora disponíveis. Em primeiro lugar, com nota máxima em todas as disciplinas. Miguel Santos. Um murmúrio percorreu a multidão. Pedro apertou a mão do amigo com mais força. E em segundo lugar, com distinção. Pedro Almeida. Os aplausos irromperam. Os que tinham espalhado os boatos de que o relacionamento estava a arruinar os futuros académicos ficaram em silêncio. As acusações de influência negativa evaporaram-se perante os factos irrefutáveis. Os pais de Miguel, que tinham vindo especialmente de Porto para o momento, aproximaram-se devagar, o choque evidente nos seus rostos. Filho, nós não sabíamos, disse o pai de Miguel, a voz trêmula. Miguel abraçou-os, explicando calmamente que o amor não enfraquecia ninguém, pelo contrário, fortalecia. Pedro observava, sentindo uma onda de alívio misturada com lágrimas contidas. Ele pensou na sua própria mãe, a quem contara por telefone na noite anterior. Mãe, eu sou quem sou. Estou bem, dissera ele. A resposta dela não fora perfeita, ainda havia silêncio e perguntas, mas era um começo. Vem visitar-nos em casa, respondera ela finalmente. Enquanto caminhavam para fora do salão, sob o sol brilhante de Lisboa, Pedro e Miguel pararam junto ao rio. Vês? Os rumores caíram por si mesmos, disse Miguel. O nosso caminho não acabou aqui. Vamos continuar a crescer, juntos. Pedro acenou, sentindo pela primeira vez uma paz verdadeira. A jornada desde a acusação inicial até este momento de vitória tinha-o transformado. Aprendera que a identidade não era algo a esconder, mas a abraçar com coragem. Os conflitos com a sociedade, a família e o próprio interior tinham-no feito mais forte, mais empático. Amigos que antes duvidavam aproximavam-se agora com respeito. Eles viram o futuro abrir-se, planos para pós-graduação, talvez viajar juntos pela Europa, apoiar outros jovens LGBT na universidade através dos grupos existentes. Não era o fim das dificuldades, a vida em Portugal, mesmo progressista, ainda reservava desafios, mas era o início de uma maturidade autêntica. O amor deles, longe de destruir, tinha construído pontes. Pedro olhou para Miguel e sorriu, sabendo que cada escolha, cada sacrifício valerá a pena. O amor entre dois homens sempre prejudica o desempenho académico ou é apenas preconceito que desmorona perante a verdade? Verdadeiro ou falso?